Oi, gente, tudo bem com vocês? Sou eu, a Jordan, a sua cantora gringa aqui no YouTube. Hoje eu vim aqui para responder umas perguntas de vocês. Ontem eu pedi para vocês me mandar umas perguntas na Instagram para poder conversar e responder e só para vocês poderem me conhecer melhor, porque nos meus vídeos normal que eu faço cantando, fazendo covers, não dá muito tempo para mim conversar e para vocês me conhecer. Então, eu anotei as perguntas aqui, eu vou estar respondendo. A primeira pergunta, pergunta mais comum que eu recebo em quase todos os meus vídeos aqui no canal e na Instagram também, é a pergunta se eu sou brasileira ou filha de brasileira. E como eu já expliquei isso e eu falo sobre isso quase em todos os meus vídeos, para vocês que já me acompanham um tempo aqui no meu canal já sabem a resposta, mas eu acho importante conversar sobre isso porque é difícil às vezes. Tem muitas pessoas que não acreditaram em mim, que deixam comentários falando que não acredito, que eu não sou brasileira, que eu não tenho sotaque, que americana não pode falar português assim. Mas eu realmente não sou brasileira, nem filha de brasileira. Eu sou americana do norte dos Estados Unidos. Meus pais são americanos, nasceram tudo aqui nessa cidade onde eu moro, em Long Branch, New Jersey. Eu mesmo nasci, né, nesse hospital que é 5 minutos da minha casa. Então eu realmente sou de Long Branch mesmo. Essa cidade é a minha cidade muito importante para mim, que minha família, todos nasceram aqui nessa cidade. E a segunda pergunta que vem junto com essa pergunta é como que eu aprendi a falar português e se foi difícil. Eu acho que foi difícil sim, e ainda está difícil, porque todo dia eu tô aprendendo ainda. Eu falo português 1000 vezes melhor do que quando eu comecei a aprender, que já tem uns, 5 anos? Não sei. Mas eu ainda estou aprendendo, eu ainda falo coisa errada, eu pronunciar umas palavras erradas, os verbos e coisas assim. Claro que meu português não é perfeito, mas eu falo muito melhor do que eu falava uns anos atrás. Mas eu comecei a falar português, aprender, na verdade, porque quando eu comecei a aprender, eu demorei uns 2 anos para realmente falar. Eu fiquei só escutando os brasileiros falando. Na minha cidade tem muitos brasileiros. E eu conheci meu marido, que é brasileiro. Eu tinha 16, ele tinha 17 anos quando ele veio pra cá do Brasil. E a gente se conheceu e depois que eu comecei a namorar com ele, eu ia nas casas dos amigos, as pessoas, né, na vida dele. Quando a gente ia nas festas ou nas casas dos amigos, todo mundo falava português. Então eu fiquei escutando e eu não sabia falar nada ainda. Tipo, quando eu conheci ele, eu sabia falar oi e tchau. Eu acho basicamente isso, porque eu já tinha ouvido português na escola, no ensino médio aqui na minha cidade, porque tem muitos brasileiros. Então eu tinha umas amigas brasileiras que falavam inglês comigo, né? Mas elas tentavam me ensinar um pouco de português. Mas quando eu conheci ele, ele não falava quase nada de inglês e eu quase nada de português. Então era muito difícil. A gente começou a falar pelo tradutor no telefone. E ele aprendeu inglês mais rápido. Ele fez uns cursos aqui na minha cidade para aprender também, mas o inglês dele era muito ruim, gente. Era muito ruim no começo. Hoje em dia ele fala o inglês muito bem, muito bem. Ai, desculpa, gente, eu tô um pouco gripada. Mas eu aprendi um pouco com ele. Mas como a gente só fala inglês juntos, tipo, a gente foi acostumada a falar inglês juntos, eu aprendi a maioria do meu português escutando músicas e escutando as pessoas conversando. Porque quando a gente ia, por exemplo, nas festas, né, dos amigos dele, sempre tinha música sertanejo. E quando eu comecei a escutar, eu pensei assim, nossa, eu tô gostando muito dessa música, mas eu não estava entendendo nada das letras, né? Só tava gostando da música mesmo. Então eu comecei a escutar sozinha em casa, mesmo se a gente não estava assim nas casas dos outros, nos brasileiros, eu mesmo ia escutar. E pouco por pouco eu comecei a aprender. E não foi assim dia por noite, mas quando eu comecei a falar era quando eu estava trabalhando na faxina,
porque depois que eu saí da escola, eu comecei a trabalhar na faxina, e tem muitos brasileiros aqui que trabalham com isso, e eu tinha que aprender, porque se eu queria trabalhar com isso nessa cidade, era necessário. Agora, alguém perguntou se eu acho a gramática português mais difícil em comparação ao inglês. Então, como eu sou americana, inglês é a minha língua, tipo, minha primeira idioma, eu não posso dizer, não é justo eu dizer que inglês é fácil, porque claro que pra mim é fácil. Mas se eu for olhar de uma perspectiva diferente, eu entendo porque as pessoas falam que inglês é difícil. Porque, por exemplo, em inglês, muitas palavras significam a mesma coisa. Vou dar um exemplo para vocês. A palavra buy significa comprar, significa tchau, e também você pode usar, por exemplo, I'm gonna pass by your house. Eu vou passar na sua casa. Entendeu? Então tem muitos sentidos em uma palavra só. Agora, o português, eu acho mais difícil a pronunciação das palavras, igual aquele LH, né? Não sei se você já viu aquela minha professora gringa, ela estava fazendo um vídeo conversando sobre isso, o LH em português. É difícil mesmo, gente, falar esse negócio de feminino e masculino, porque eu já entendo mais, hoje em dia eu entendo mais do que antes sobre o masculino e feminino nas palavras. Por exemplo, a palavra menina é feminina, né? Claro, porque termina com A. Mas o que eu não entendo é porque tem palavras que não tem a mesma regra, né? Igual a palavra dia. A palavra dia você fala o dia, não a dia. Mas dia termina com A também, então não sei. Mas, deixa eu ver aqui. Qual cantor sertanejo que você mais admira? Eu acho que minha cantora, quando tô falando sobre as mulheres do sertanejo, sempre vai ser Marília Mendonça, porque foi a música dela que me fez amar a música brasileira e me fez querer aprender português mais. Então, e também a música dela, Infiel e De Quem é a Culpa, foi as duas primeiras músicas que eu aprendi em português, que eu podia, tipo, cantar as letras. Foi as primeiras músicas. Mas ela sempre vai ser minha preferida cantora. Agora tem essa nova, é nova pra mim, eu não sei quanto tempo que ela está cantando, mas tem a Mariana Fagundes, que eu descobri ela tem pouco tempo. Eu tô adorando as músicas delas, mas sempre vai ser Marília Mendonça. Agora, em questão os cantores homens brasileiros, difícil escolher só uma, mas Zezé de Camargo e Luciano, o Bruno e Marrone, que são os meus dois preferidos de verdade. Claro que eu amo o Gustavo Lima, o Eduardo Costa, não sei, gente, tem tanto cantor que não dá pra falar todos, mas preferido mesmo tem que ser o Zezé de Camargo e Luciano e Bruno e Marrone. Agora, como você aprendeu a falar português, a gente já tá conversando sobre isso. Essa pergunta é em inglês, gente, eu tô falando em inglês. Why don't you speak English in your videos? Por que que eu não falo inglês nos meus vídeos? Então, eu até tava pensando em fazer um vídeo conversando em inglês. Às vezes nos meus stories na Instagram, eu misturo um pouco. Mas vídeo assim, igual aqui no YouTube, eu não sei se eu... Tipo, eu quero fazer um vídeo em inglês. Mas a maioria das pessoas que estão assistindo meus vídeos, eu não sei se eles vão entender. Claro, eu posso colocar as legendas, né, embaixo, as palavras, traduzir em português. Mas, não sei, eu acho que porque a minha vida é muito envolvido com a cultura, as coisas brasileiras, entendeu? Porque eu falo português quase todo dia, porque eu trabalho com brasileira. Eu tenho amigas aqui que são brasileiras. Meu marido, a gente não fala muito português juntos, mas às vezes a gente, né, mistura. E eu gosto de cantar em português, então tudo é em português. Eu tô tentando fazer
né, um canal que seja diferente, uma americana falando em português, que eu sei que tem muitos americanos que sabem falar português, mas não tem tanto americano que canta em português também. Então eu quis fazer um canal diferente e fazer alguma coisa legal e interessante. Mas eu com certeza eu vou pensar em fazer um vídeo em inglês. Vocês me falem se vocês se interessam em eu fazer um vídeo completamente em inglês. Me deixem saber. Dica de como aprender o inglês rápido. Eu já conversei sobre isso uma vez, não sei se foi num vídeo aqui no YouTube, mas quando as pessoas me perguntam assim, como que eu posso aprender uma língua rápida? Agora, eu não aprendi o português rápido assim, porque eu comecei, foi em 2013, eu acho. Yeah. Foi em 2013. Então, não foi tão rápido assim. Mas eu sempre falo assim, gente. Quando você vai fazer um curso ou estudar em uma escola para aprender uma língua, na minha opinião, você nunca vai aprender a língua do mesmo jeito que você fosse estudar na vida real. Tipo, aqui, eu não sei se tem essa expressão em português, mas a gente fala em inglês, tipo, você aprende uma língua na rua. Quer dizer que você está aprendendo no meio das pessoas que realmente falam aquele idioma. Por exemplo, eu, né, que eu nunca fiz curso de português, nunca fiz nenhuma aula, tipo, eu aprendi só escutando e aprendendo mesmo, eu tentando aprender o que as palavras e as frases estavam significando, né? Foi assim que eu aprendi. Agora, quando você aprende na escola, claro que você pode conversar e as pessoas vão te entender, mas você não tem o mesmo, não é que é sotaque, mas você não tem o mesmo jeito de falar, sabe? Porque quando você fala uma língua, o jeito que você fala é quase mais importante do que a, a pronunciação. Por exemplo, no português tem muitas gírias, né? Tem as maneiras de falar, é um jeito diferente do que inglês, né? Então você não sempre aprende isso na escola. Então por isso que eu acho importante que quando você quer aprender uma língua, você não está aprendendo só a língua. Tem que aprender a cultura também, porque as duas vão te ajudar. Por exemplo, escutando música, que ajuda bastante. Se você gosta de música, tenta escutar uma música naquela língua que você quer aprender. E faz amizade também. Mesmo se você mora no Brasil e quer aprender a falar inglês, procura fazer amizade com pessoas na internet. Tem muitas pessoas na internet que com certeza ia te ajudar, só para conversar, para você aprender. Eu já falei sobre isso no meu primeiro vídeo aqui, que eu estudei espanhol na escola. Eu comecei a estudar espanhol, eu acho, com uns 10 anos, porque aqui, não sei se no Brasil, mas aqui a gente começa. Você pode escolher um idioma e você tem que estudar, tipo, até você terminar a escola. E eu já tentei estudar o espanhol, francês, italiano e eu entendo um pouco de espanhol. Dá pra entender. Se eu precisava falar espanhol, eu acho que eu consigo me virar um pouco. Mas assim, nunca que eu ia falar o espanhol do jeito que eu falo português. Por quê? Porque eu aprendi a falar português vivendo com os brasileiros, não foi estudando, entendeu? Agora deixa eu ver mais uma. Só mais uma, porque eu não quero que esse vídeo, nossa, já tá ficando grande esse vídeo. Essa pergunta não é uma pergunta, mas queria que você cantasse uma música da Miley Cyrus. Gente, eu amo as músicas da Miley Cyrus. As músicas dela mais recentemente, eu sou fã, mas não sou tão fã como eu era quando eu tinha uns 8 anos. Eu era super fã dela, gente. Eu queria ser igual a Hannah Montana. Eu era louca com as músicas dela. Mas eu gosto das músicas dela e eu podia cantar uma música. Eu estava pensando em fazer um cover um dia desses em inglês, porque eu acho que eu só tenho uma música no meu canal que eu cantei em inglês. Eu acho que seria legal. Só preciso aprender e escolher uma música e eu vou fazer. Então, gente, eu acho que vai ser isso
pro esse vídeo, porque o vídeo já tá ficando muito grande. Eu não quero... Desculpa, gente, o vídeo cortou aqui, mas eu só tava dizendo que eu tô esperando um pouco, porque eu tô gripada. Aqui já está começando o frio já, então todo ano nessa época eu fico gripada e já tá começando. Mas já já eu vou estar fazendo mais um cover pra vocês aqui no YouTube. E se vocês se interessem, pode me seguir na Instagram também. Beijos!